Vamos lá, pessoal? Sejam todos bem-vindos à nossa sessão em português. Que honra estar aqui iniciando essa conversa sobre tecnologia de desenvolvimento para investir em 2022. Obrigada a todos que conectaram. Temos 30 minutos com os mestres MVPs que vamos discutir um pouco sobre as tecnologias, desafios, o que você que está aqui presente deve investir, estudar e trazer para os seus clientes, para os seus parceiros e começar a acelerar ainda mais nesse ano. Para os que acompanharam aí, acho que hoje um dia foi um dia de muitas novidades, muita informação, ainda estou digerindo tudo isso. Queria trazer para vocês algumas dicas. Primeiro, fiquem de olho nessas 2 hashtags que eu estou compartilhando aqui com vocês. Todas as novidades estão sendo postadas com essas hashtags e vocês também que estão aqui, se forem postar alguma coisa, não esqueçam de colocar a hashtag para acompanhar, para ver todas as novidades aí que o time está compartilhando. Segundo ponto muito importante, o link do Book of News, talvez a nossa bíblia aqui do evento com todas as novidades do Build para vocês acompanharem o conteúdo também em português. E o terceiro link que fica como dica, os eventos do GitHub Brasil Meetup. Lá eles vão fazer vários eventos da comunidade mesmo falando do build, tá? Então fiquem de olho nesses 3 pontos e agora vamos para o conteúdo, pessoal. Eu trouxe para iniciar a conversa, né, e tentar esquentar um pouco o nosso papo, eu trouxe duas informações interessantes. Primeiro que tem um estudo da Universidade de Oxford que fala que 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 25 anos. E segunda informação interessante é de fato o que foi falado um pouco na palestra do Rodrigo Ked, é como as empresas mudaram, como a gente saiu do ambiente tradicional, daquele ambiente talvez muito monolito, indo para cada vez pensar mais em inovação e modernização. Hoje a gente pode falar que praticamente toda empresa é uma empresa de tecnologia, não necessariamente tendo desenvolvimento dentro de casa, mas certamente utilizando alguma coisa de tecnologia em nuvem, seja no modo híbrido ou seja cloud native. E aí eu chamo agora o Carlos para comentar um pouquinho. Carlos, o que você acha? Microservices é a nova moda? Temos que focar nisso aí? O pessoal que está aqui presente, o que você diria para eles? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês. Então, existem muitas tecnologias que a gente precisa estar atento, né? Então, eu listei algumas coisas que eu acho muito importante. Primeiro, o uso de container. Então, se você que está ouvindo ou que vai assistir posteriormente ainda não entrou no mundo dos containers, seja com Docker ou com alguma outra tecnologia de container, você precisa, porque isso é quase que um pré-requisito se você quer ir para o ambiente de nuvem, se você quer ter uma aplicação escalável, né? Você quer ter uma aplicação que funcione com uma demanda muito alta de usuários, que aí a gente pode até entrar no cenário de microserviços, mas não necessariamente no microserviço, né? E se você vai para containers, em algum momento você vai cair no Kubernetes. Então, seja no momento posterior, porque eu sempre costumo dizer para as empresas, assim, às vezes você não precisa iniciar no Kubernetes, mas você precisa saber de container. Às vezes o Kubernetes é uma coisa muito complexa para uma empresa que está começando nesse mundo de container. Então, assim, pera lá, vamos começar com container, que já é um mundo bem grande, para você se habituar e entender como é que funciona, que é diferente do desenvolvimento tradicional. Então, a gente encontra algumas barreiras, na verdade, quando a gente vai para o container e algumas quebras de paradigma que a gente tem que estar atento, né? E se eu vou para a nuvem, por que não usar tudo gerenciado? Então, eu não vou subir uma VM para colocar o meu banco de dados se eu posso colocar o banco de dados gerenciado, né? Existia um mito antigamente que o banco de dados que está na nuvem, por exemplo, o SQL Server que está na nuvem, era muito diferente do que eu tinha instalado no meu servidor. Hoje não é mais assim. Hoje a paridade é muito próxima, né? Então hoje eu consigo facilmente migrar um banco de dados que está no seu servidor aí dentro da empresa, no seu data center, e ter o banco funcionando também na nuvem. Com poucos cliques aí você consegue ter essa migração. Aí eu tenho o serviço todo escalado, todo diluído, então eu tenho a gestão ali do banco de dados, né, no serviço gerenciado, que a Microsoft vai tomar conta para mim, e depois eu tenho a minha aplicação também de uma maneira escalável e gerenciada. E para tudo isso funcionar, precisa de DevOps. Não dá para ficar publicando a aplicação da máquina do desenvolvedor. Então, se você está fazendo isso ainda, é a hora de você dar uma repensada, né? Eu preciso automatizar
O DevOps veio para automatizar o processo, não veio para tirar a função de ninguém. É para automatizar, para garantir que toda vez que eu publique uma aplicação, ela vai acontecer exatamente da maneira que tem que acontecer. Eu não vou esquecer um arquivo para trás, vou esquecer um passo para trás. Então, essas são algumas tecnologias que eu entendo assim, todo desenvolvedor precisa estar ligado, precisa estar antenado e precisa começar a estudar. Excelente, Carlos. E acho que o principal quando a gente fala de aplicações e novas tecnologias na nuvem é pensar nas vantagens do Cloud Native, né, de alguma Sempre. forma, vou fazer uma aplicação escalável, vou programar em qualquer linguagem, vou Exato. ter time to market, né, aplicação mais resiliente, então excelentes pontos. Não sei se você tem mais algum Assim, comentário. uma coisa importante que é bom esclarecer, né? A nuvem Azure, eu posso rodar qualquer tecnologia lá dentro. Eu não preciso só rodar .NET. Ah, mas só roda .NET? Não, você roda o que você quiser. Roda React, roda Java, roda Node, o que você quiser. E se a gente estiver falando de container, é tudo que você quiser mesmo. Tudo que rodar Uhum, num container, você consegue colocar em algum serviço do Azure, né? A gente estava comentando um pouquinho antes, a Microsoft acabou de lançar um serviço que é o Container App. Container App, eu costumo dizer que é um micro Kubernetes, né? Ele faz o que o Kubernetes faz, mas com uma complexidade infinitamente menor. Então eu consigo levar sim muitas coisas para a nuvem sem ter complexidade, né? perfeito. Para os que querem saber mais aí sobre o Container App, tá no Book of News que eu comentei, e até tentando fazer uma analogia, como se fosse microserviços e container de modelo serverless, né? Muito É isso interessante o aí. que que ele Exatamente. consegue trazer para os desenvolvedores agora em GA, né? Acho que foi uma É isso super aí. novidade que eu coloquei na lista já de pontos a ficarem de olho. Não sei se tem mais algum ponto, senão a gente Não, vai é isso aí. passar para o próximo desafio. Obrigada, Carlos, pelos seus Imagina. comentários a respeito de Cloud Native e falamos sobre essa necessidade de investir em nuvem, investir em tecnologia, mas vamos além, né? Falamos do tradicional, da infraestrutura tradicional. Vamos descer um nível, vamos falar um pouco a respeito de dados. Como o Covid acelerou, de fato, a utilização de tecnologias baseadas em nuvem, mas dados mesmo, vamos falar de inteligência artificial, como isso traz o valor para o negócio. Claudenir, conta um pouco para a gente aí isso. O que que você está vendo sobre dados, computer vision? Fala aí para o pessoal, por favor. Bacana, Stephanie, bacana estar com vocês aqui, ó. Vou até colocar meu cronômetro aqui, que eu tenho 5 minutos para colocar uma overdose de pensamentos e conteúdo que eu tenho para transmitir para vocês aqui. O primeiro deles é assim, o mundo realmente virou algoritmo, não tem jeito, não dá para negar isso. O mundo hoje é algoritmo puro, né? E aí a gente não consegue ficar de fora disso, né, e controlar tudo isso sem inteligência artificial, sem ter todo esse mecanismo que nos ajuda a tomar a decisão de maneira prática, rápida e assertiva, né? Quando a gente fala de dados, né, entra uma máxima aqui que é essencial, não só você usar a ferramenta correta para dados, mas você conhecer o negócio também, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, Stephanie, se nós olharmos o Book of News, eu dei uma olhada rápida nele, né? Você vai ver que mais de 30% dos lançamentos que a Microsoft tem IA no meio. Tem IA dentro, mais de 30%, ou seja, o quanto a própria Microsoft está mostrando esse investimento em IA hoje, né? Tem um caso interessante, Stefano, que vale a pena comentar para os desenvolvedores aqui, que hoje, tá? Para você trabalhar com inteligência artificial no seu código, galera, você não precisa entender da inteligência artificial, você não precisa entender da rede neural, de como tomar uma decisão numa árvore neural, você não precisa disso. Hoje você consegue consumir isso naturalmente no próprio Azure. Você consegue fazer isso, né? Você consegue subir uma massa de dados, né? Ela aprender aquilo e te dar insights, né? Nós tivemos um caso de sucesso interessante aqui, e Stefano, que vale a pena a gente comentar, que é, como eu trabalho com varejo, né? E trabalho com vendas, né? A gente conseguiu subir para a nuvem uma massa de dados de venda a ponto de chegar para o dono da padaria e falar assim: olha, padarias igual a sua, num raio de 50 quilômetros, tem 18. Todas elas vendem um café a R$ 5. Velho, o teu café está R$ 3,50. Sobe para R$ 4,50, você vai ficar mais barato e vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, é o IA a favor do negócio. Coisa simples assim, de como precificar o café dele, né? Então, tudo isso ele não conseguiria fazer com uma planilha Excel. Impossível, né? Ele não conseguiria ter toda essa análise de dados rápida, assertiva, sem usar inteligência artificial. Aí, junto com a inteligência artificial, Stephanie, tem a computação visual, que usa a inteligência artificial também para entender objetos e formas, né? A gente está trabalhando em um projeto interessante agora, que é exatamente a gente ter uma balança mesmo, que você chega no supermercado e pesa lá a maçã, pesa a fruta, né? Uma balança que ela reconhece já o produto. Ela fala assim, você está pesando uma maçã.
Ah, você está pesando um Genial. abacate. Ah, você está pesando uma goiaba. Né? Ah, você está pesando um pepino. Né? Então, assim, a computação visual ela vai entrar na nossa vida cada vez mais. O Gartner tem uma curva, né, chamada Hype Cycle, que é quando a tecnologia nasce, cai, ela pode morrer ou entrar na sua vida, né? E aí, naturalmente, você usa ela e não fala mais dela. Como, por exemplo, reconhecimento de voz. A gente não fala mais disso, para a gente é uma coisa natural. A gente entende, moçada, que inteligência artificial e computer vision, né, e outras tecnologias ligadas à inteligência artificial vai entrar na nossa vida naturalmente. Né? Você vai começar a usar aquilo de forma natural. Daqui a pouco você vai ter um micro-ondas que você coloca o produto ali e ele fala, cara, você está colocando aqui uma pipoca manteigada, ela tem que estar 3 minutos. Estou dando um chute aqui, né? Ok? Então, com o tempo, essas tecnologias vão entrar na nossa vida de forma natural. E agora é o momento para a gente começar a olhar para isso. De novo, você não precisa entender da computação visual em si, em como pegar o objeto e fatiar ele em várias matrizes para poder detectar a forma dele, nada disso. Você sobe para uma máquina de aprendizado no Azure e ele consegue entender aquilo ali. Você tem uma massa de dados boa, inteligente, já treinada, dizendo, cara, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma pera, isso aqui é um carro, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um mouse, e aí você consegue usar isso no seu algoritmo hoje. Eu trouxe essas 3 imagens aqui, Stephanie, uma delas é de um evento na Intel, que aconteceu esse ano em Dallas. Eu estive lá e a Microsoft estava junto lá, tá? E Uhum. assim, é incrível como que tudo que está mostrando no build hoje está muito integrado com essas big techs como a Intel. O próprio cara da Intel, ele disse que os superpoderes hoje da tecnologia é isso, a inteligência artificial, computação visual, computação quântica, que vai acelerar tudo isso, né? Então, hoje, depois desse primeiro dia de build aqui, né, a gente entende que tem ferramentas prontas aí, ready to use, que o desenvolvedor já consegue fazer pequenas POCs no código dele, né, para consumir esse serviço no próprio Azure e usar a inteligência artificial, utilizar learning machine e utilizar a computação visual sem entender da tecnologia em si, apenas consumi-la a favor do negócio. Sensacional. Eu tenho 2 comentários quando a gente fala de AI. Primeiro, brilhante isso aí dessa balança, eu vejo muito ligado à acessibilidade, né. Puxa, imaginem, É, não necessariamente uma pessoa, talvez até um cego, de alguma forma colocar, puxa, imagine o quanto isso é, vai habilitar, então muito interessante. Mas 2 comentários rápidos. Você falou, né, puxa, no Azure eu tenho de alguma forma os serviços fáceis, mas lembrando, precisa treinar. AI não é claro, mágica, pessoal, sem dúvida. precisa treinar, né, esse é o primeiro Exatamente. ponto. E segundo a minha fala, muitos que já me conhecem já escutaram essa, eu brinco que dado não é o novo petróleo, porque petróleo é finito e dado é infinito, né, então de Boa, alguma gostei. forma, é impressionante, é Excelente. muito legal ver como a gente está alinhado e agradeço aí pelos seus comentários a respeito de Bacana. dados. E pegando o gancho aqui, para os que viram, né, as apresentações que rolaram aí no Build, muito se falou como juntar tecnologia com o negócio. E aí, será que de fato a gente precisa manjar de tecnologia? Será que, codar é a nova matemática ou tem um jeito mais fácil para isso aí, Haddad? Conta pra gente. Pois é, vamos lá. Que bom, prazer falar com vocês todos. Obrigado pela oportunidade. Então, Stephanie, pensando seguindo nessa linha, é o que a gente chama do low code. O que é esse movimento low code? O low code são programas prontos que ajudam a implementar workflows, que são tarefas, né? Aplicativos, tornando o desenvolvimento de software mais fácil e rápido. Então, quando o Claudionio falou, não precisa saber nada de AI, realmente você não precisa. É um bloco de código que você faz no estilo drag and drop, você arrasta para o teu fluxo e você fala, minha fonte de dados é essa, ou machine learning, vai treiná-la, por favor. E aí você pode aplicar resultados. Então, o low code nesse cenário é muito bem aplicado, porque se você pegar nas apresentações do Build hoje, onde ele praticamente mostrou o Power Apps, que tem ganho um mercado gigantesco, o Power Apps é um monte de building blocks que existem, que você arrasta para a sua tela e vai criando as suas aplicações. Então, esse movimento do low code é feito para pessoas que não precisam de muita programação. Ah, preciso ser programador? Não. Pelo menos algumas coisas básicas de customizações que você pode fazer, como if, alguns desvios, um fluxo, aí sim seria interessante você programar um pouquinho, mas é coisa ultra simples. O restante, você faz exatamente com os blocos montados, né? Para principalmente fazer workflow. Dos exemplos mais práticos hoje em dia é essa plataforma Power Automate, que é
praticamente um low code. Agora tem a questão do no code, não confundam os dois. O no code é realmente para aquelas pessoas que é programação zero. Até minha avó pode programar, eu estava ensinando ela a fazer aqui um no code, porque quando você tem uma ferramenta que já tem todas as necessidades de você criar uma aplicação, você arrasta, fala, minha fonte de dados é essa, qual é o comportamento que eu quero que isso tenha? Ah, esse campo aqui, um campo data, ele é do tipo data, esse campo vai ser um texto, esse campo vai ser um numérico, faça essa conta vezes aquela conta. Então, isso tudo você está, na verdade, montando uma customização do software para que, no final das contas, ele possa gerar o quê? Ele vai gerar tanto na aplicação mobile, né, ou tablet, ou onde você achar melhor, tá? E vantagens. Vantagens é que você não precisa ser um programador, não precisa desenvolver software, não precisa ser formado em ciência da computação, não precisa nada. Simplesmente você tem uma necessidade. Pega uma empresa média que tem uma necessidade enorme de criar aplicações e o próprio público interno dela pode criar. Esse é o foco, né? De você treinar essa turma para que eles mesmos usem a plataforma do Power Apps para poder criar através do Power Apps Studio, eles criarem essas aplicações para as necessidades internas. E assim é feito. Agora, desvantagens. As desvantagens chega a ser mínima, a não ser quando você queira exatamente adicionar muitos componentes que existem no mercado onde esse tipo de ferramenta não suporta. Aí já é uma customização muito mais específica. Então, quer Ai, dizer, existe uma possibilidade de muita gente nas empresas hoje em dia que tem o Office 365, existem outras plataformas, é claro, mas de trabalhar uma maneira de suprir as necessidades internas para que elas possam não depender da área de TI ou de empresas terceirizadas para fazer. E o Claudionir, pegando o gancho aí nesse tiozinho da padaria aí, que ele poderia vender mais barato, cara, tem que analisar isso aí no Power BI, né, cara? É impressionante o que o Power BI faz, né? Por favor. Olha, e eu vou te dizer, ó, uma pessoa que ele pode programar no code ou low code no Power BI? Pode e não pode, tá? Até um certo nível pode. Dali para frente precisa aprender DAX, porque senão não consegue evoluir. Mas é fantástico o Power BI. certamente. E aí acho que vem a grande beleza, né, Haddad? Não necessariamente você vai fazer tudo no no code ou low code. Talvez de alguma Exato, forma algumas aplicações vão no microserviço, que foi comentado inicialmente lá pelo Carlos, vai utilizar de dados e AI que o Claudine trouxe. claro. Vamos no no code até, vamos falar sério, né? É bruxaria esse Express Design que foi apresentado É, hoje, não é? sem dúvida, né? Mas nos bastidores ele está consumindo APIs, né? Então, se você souber, aí entra a facilidade. Se você souber consumir APIs e criá-las, você pode, não há limites, né? Você pode fazer o que quiser. Sim, sim. Falando só para os que não acompanharam, né, brincadeiras à parte, essa questão de bruxaria, hoje foi lançada uma super novidade em relação ao Express Design e o Power Pages, que de alguma forma, de fato, é tirar uma foto de um Forms e ele vai utilizar de inteligência artificial e reconhecimento de Sim. imagem, whatever, para criar um formulário, né? Então é muito É, legal e habilita muitas coisas, né? Não necessariamente depender somente da TI dentro das é. empresas. E o Power Pages você cria páginas de web, faz um site inteirinho baseado em templates, sem absolutamente nenhuma linha de código, né? Sim. Não, muito interessante, Haddad. Obrigada aí pelos seus comentários. Falamos aqui um pouco, desde o mais tradicional de infraestrutura, aplicações modernas, de alguma forma falar de cloud native, chegamos em dados, power apps, né, no code, low code, e está faltando o tópico talvez mais crítico que está na boca de todo CIO, segurança. Imaginário, conta um pouco para a gente aí, quando eu falo de código, o desenvolvedor também tem que pensar em segurança? Sim, sim, Stephanie, é fundamental, né? Hoje em dia, todas as aplicações rodando na web, escalável, equipe de desenvolvimento cada vez com maior número de desenvolvedores, a preocupação em segurança, ela é requisito básico de continuidade do negócio. E pegando também aí, tentando fazer uma conexão, né, um fechamento com tudo que foi falado, como que a gente também pode se beneficiar das novas ferramentas e da evolução do ferramental disponível para nos ajudar nesse quesito. E não só na segurança, tá? Também na qualidade do software, que é uma das dimensões de segurança, bem como também nos padrões de desenvolvimento que você está executando. Então, hoje a gente tem acesso
a diversas ferramentas, algumas pagas, outras gratuitas, que a gente pode colocar no nosso pipeline de publicação do código para automaticamente fazer uma revisão daquele código. E, a partir dessa revisão, sugerir, com base em boas práticas, recomendações, tanto de código, quanto de lógica, até mesmo de segurança do seu ambiente. Né? A gente tem, com o próprio IA, a evolução do IA, né, Claudemir? A gente tem hoje GitHub Copilot, a gente tem hoje ferramentas para ajudar o desenvolvedor, o pair programming de alguns anos atrás, se não agora, em breve, vai ser um pair programming com uma ferramenta dessa, te auxiliando a escrever um código mais seguro. E você pode configurar, calibrar essa ferramenta, que ainda, de fato, gera alguns falsos positivos. Você pode calibrar a ferramenta de acordo com a política, né, o tipo de compliance que a sua solução ou a sua empresa precisa. Então, a gente consegue, no processo todo de desenvolvimento, se a gente conseguir colocar isso no nosso sprint de desenvolvimento, passa a ser um processo. Entra no seu processo de desenvolvimento. E aí só tende a evoluir e tornar as coisas cada vez com maior qualidade, maior segurança. É um auxílio para o desenvolvedor, inquestionável que ele tem que aprender técnicas, tem que estudar sobre o desenvolvimento de código seguro, mas ele pode se beneficiar de ferramental hoje para já estar apontando maneiras de desenvolver o código seguro, que parte do seu código podia ser reescrito de uma forma, que tipo de recomendação aquela boa prática sugere, e aí sim está evoluindo todo o seu cenário. Tá? Então, hoje a gente pode sugerir boas práticas, erros de linguagem com inconsistências do código, falhas no código, operação ilegal sendo feita, tudo isso a gente consegue colocar de maneira no seu processo de desenvolvimento. Eu e o Carlos participamos recentemente de uma auditoria de segurança aqui na nossa empresa. E a gente já tinha o hábito de ter um código monitorado por uma ferramenta de segurança. Quando passou por essa auditoria de segurança, uma auditoria SAST e DAST, né, uma análise tanto estática quanto dinâmica, e assim como qualquer software de antivírus, versões de software, eles têm formas de trabalhar diferente, podem gerar informações diferentes. Esse outro software gerou muito pouca coisa de ocorrência para a gente verificar. Foi tão pouca coisa que as correções foram realizadas em menos de uma semana, a gente já conseguiu estar com o código todo limpo para poder passar por aquela auditoria. Isso porque está na continuidade, está no processo contínuo de análise da qualidade do software, da qualidade e da segurança do código dentro do seu processo. E aí, quando a gente fala de DevOps, nuvem, equipe, sprint, ágil, IA, isso está tudo conectado com várias ferramentas, e uma delas é essa, para nos ajudar nesse ponto de qualidade e segurança de software. Excelente. Você tem mais alguma dica para o pessoal a respeito? Eu sei que segurança é super, super crítico hoje, não somente segurança a nível de código, mas segurança como um todo das empresas. Não sei se você tem mais alguma dica, algum ponto aqui para o pessoal que está escutando. Segurança, assim, também tem aquelas máximas, né? Não você vai tentar evitar ou quando você vai ser atacado, né? Não é que você não vai ser atacado nunca, é quando que você vai ser atacado, né? Então é sempre uma briga aí de gato e rato, e a gente está sempre em desvantagem do tempo em relação às vulnerabilidades ransomware, as novas técnicas, os bugs de ferramental, tudo isso. A sugestão que eu faço é manter um conceito muito antigo de segurança, que é diminuir a sua superfície de ataque, manter a segurança o mais próximo do dado possível. E aí, ao longo do tempo, teve vários conceitos em torno disso, né? Isolamento, rede segura, rede desmilitarizada, agora tem vários conceitos que englobam essa mesma
ideia de você trazer a segurança ao mais próximo do dado, é diminuir a sua superfície de ataque. Então, sempre pense de um pensamento seguro. O que eu posso, o que eu preciso abrir, não o que eu preciso restringir. Então, parta do seu ambiente o mais fechadinho, o mais trancadinho possível, e a partir daí você vai abrindo somente o necessário para o ponto necessário, né? Então, Perfeito. controle de acesso ao dado, ele é o primeiro passo para você começar a ter um ambiente seguro. Perfeito. E hoje a Microsoft, é importante reforçar, faz investimentos massivos em segurança, né, sempre bom lembrar a respeito disso. A nossa cloud tem diversas certificações de conformidade das mais diversas possíveis. A gente adota como premissa nossa mesmo o framework de Zero Trust, tem profissionais analisando dados, novamente dados, insights para trazer essa segurança para os nossos próprios clientes. Pessoal, para fechar aqui, né, lembrando a todos que continuem de olho nas hashtags, com todas as novidades aqui que falamos. Tem o Book of News com N informações, N novas notícias. Não sei se vocês têm aqui o último tópico, o último comentário, antes da gente fechar a live, pessoal. Foi super rica, mesmo em 30 minutos, muito conteúdo. Fiquem à vontade para dar a palavra final, todos aqui presentes, por favor. Posso começar com a palavra Manda Manda ver. final? bala. Bom, primeiro é assim, esteja junto e com a comunidade, viu, cara? Porque quando você está com a comunidade, você aprende, você troca, você envia informação, você recebe, né? Então, esses eventos do GitHub Brasil aqui do Meetup é muito bacana vocês estarem junto. A gente aqui veio de comunidade, Rodrigo, Stephanie, Renato, Carlos, eu, fomos forjados pela comunidade, está com a comunidade, o crescimento é gigantesco. Você não tem a perder estar junto de uma comunidade, viu? Exatamente, Claudianas. Acho que participar da comunidade, participar até de projeto open source, né? Se você é desenvolvedor, você aprende muito colaborando em projetos open source, né? Eu costumo dizer assim, não só consuma o conteúdo open source, né? Ajude o projeto, né? Se você fez uma coisa boa, ajuda o projeto lá para ele crescer mais e você aprender mais, né? Desenvolver software é aprender coisas todo dia, né? Não tem como fugir disso. E também não podemos esquecer o seguinte, que a falta de mão de obra é gigantesca no mundo inteiro. Então, quando você tem um movimento de ajudar o outro, compartilhar o teu código, sempre você vai ter um retorno em algum momento da sua vida. E mesmo porque, quando a gente falou hoje sobre low code, quem sabe é uma oportunidade para você começar a entrar nessa área e começar a gostar realmente de codificação. Difícil falar por último, ser repetitivo, mas eu endosso tudo que os meus amigos falaram. A gente está aqui com vocês nesse momento, trocando, compartilhando, a comunidade é feito disso. A tecnologia avança mais rápido do que a gente sabe, do que a gente tem capacidade de aprender. E se a gente não compartilhar boas práticas e até mesmo os problemas que passou, né? A gente não vai evoluir. Então, o estudo contínuo e o compartilhamento, para mim, são as palavras-chave. Perfeito. E acho que eu vou fechar exatamente com a frase que eu iniciei. Eu trouxe aqui o estudo, de fato, que os empregos tendem a desaparecer e, ao mesmo tempo, a quantidade de oportunidade que tem hoje para a tecnologia. Então, todos aqui que estão aqui presentes, obrigado por terem conectado, obrigado por terem compartilhado um pouco. E vocês que estão aqui, fiquem de olho. Primeiro, porque amanhã tem mais conteúdo, muita novidade, e aproveitem para focar, de fato, nesses tópicos a respeito de Cloud Native. Tem até a questão de híbrido, que a gente nem trouxe aqui, mas Arc é outra paixão minha, que a gente pode falar bastante e está, de alguma forma, empoderando muitas empresas que não querem ir para a nuvem ainda. Podemos falar de dados, podemos falar de apps, né, Power Apps, Low Code, No Code, segurança. Então, obrigada a todos que participaram e continuem de olho aí, porque tem muito conteúdo pela frente no Build. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço a todos aí, até mais.